Hello, students! Hoje vamos falar sobre conditionals. Entende-se que os conditionals em inglês são usados para descrever situações reais ou hipotéticas, né? Na realidade, nós vamos encontrar a frase, né, com duas orações. Uma com a conjunção if, que indica essa condição, e a outra principal. A condição expressa em diferentes tipos de conditionals, indica também diferentes graus que o real pode ter. Os conditionals eles são classificados em zero, né, conditional, first, second e third. Conditionals com if. Para expressar uma ideia de condição, seja ela real ou não, é necessário usar os conditionals em inglês. O conditional ele é estruturado com duas orações, então, né? A gente tinha visto a conjunção if, indicando a condição, e uma outra oração, a principal do período, que contém a consequência dessa condição. Então, vamos começar aqui pela zero, né? Conditional. A zero conditional, ela aborda situações que frequentemente são consideradas verdadeiras, fatos. Então, a gente vai usar a zero, né, nesse tipo de ações, que são consideradas verdadeiras ou fatos. E as que podem tornar-se ou não verdadeiras. Então, trata-se de uma condição aberta. Esse conditional é formado, então, pela seguinte estrutura. A oração if no presente simples e mais a oração principal também no presente simples. Aí tem alguns exemplos aqui, ó. Então, nós temos aqui, if I get up late, I miss the school bus. Se eu me levanto tarde, eu perco o ônibus escolar, né? Então, uma consequência, levantar tarde vai perder o ônibus. Eu tenho aqui, ó, o get up, né? Tá no presente simples, a oração com if, e a oração chamada como principal, que vem a consequência, né? Aparece o verbo miss, que também está no presente simples, I miss. No outro exemplo, nós temos aqui, só um pouquinho, I don't sleep if I drink coffee after 5 p.m., né? Então, nós temos aqui, ó, eu não durmo se eu tomar café depois das 5 horas. Neste caso, o que nós fizemos? Nós eliminamos, né, a vírgula que separa as duas orações. Então, a oração if também pode aparecer depois, né? Observem que ela, no primeiro exemplo, começamos a frase com a oração com if, e no segundo ela pode aparecer depois. Para isso, você tem que retirar o que? A vírgula, ok? A first conditional. Na first conditional, nós vamos usar quando? Quando queremos falar de situações futuras, possíveis, prováveis ou reais. Então, utilizamos a first conditional. Para entendermos como é uma frase com a first conditional, ela virá da seguinte forma. A oração if no presente simples, mais a oração principal. Essa oração principal, ela pode aparecer com will, né? Geralmente a regra é presente simples mais a oração principal com will. Porém, você pode encontrar com modals, né? Como can, may, might. Então, temos aqui o primeiro exemplo. If it is sunny, we will go to the beach. Se estiver ensolarado, nós iremos à praia. Vamos só observar aqui, ó. Então, nós temos a oração com if, o verbo is, o be no presente, e na outra, a oração principal, né? Que a gente fala que é a consequência, né? Se estiver ensolarado, a consequência é o quê? Que nós iremos à praia. Nós temos o will mais verbo. Então, essa é a regra. Oração com if, presente simples, e na outra oração, will mais verbo.
No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, if I have time, I will correct the test. Se eu tiver tempo, eu corrigirei as provas. Então, na oração com if, nós temos o verbo have, né, que é o verbo, ele está na forma do presente. E na outra oração, que é a principal, will mais verbo. E no terceiro exemplo, nós temos if it rains tomorrow, I can't go to the party. Aqui nós temos, se chover amanhã eu não poderei ir à festa. Então, na oração com if, presente simples, né, a regra é o quê? Presente simples, will mais verbo. Porém, eu coloquei esse exemplo para vocês saberem que também pode aparecer na oração principal o modal, né? Então, o modal aqui é o can, na forma negativa. Se chover amanhã, eu não poderei ir à festa. Na second conditional, é utilizado o quê? Para falar de situações presentes e ou futuras, mas impossíveis ou improváveis na realidade. A gente chama de situações hipotéticas, né? E qual é a estrutura que a gente tem na second conditional? Oração, né, com if, no passado simples. Então, a gente tinha lá na first, na oração com if, presente simples. Na second, nós temos if no passado simples. E na oração principal, would mais verbo, né, o verbo no infinitivo. Ou poderá também aparecer o modal, mas no passado, né? Could, might. Porém, vamos trabalhar o quê? Com a seguinte regra: oração com if, passado simples, mais would mais verbo. No primeiro exemplo, nós temos aqui: if he studied more often, he would get higher grades. Se ele estudasse com mais frequência, ele teria notas mais altas. Então, vamos entender a frase da second conditional. Na oração com if, nós temos o verbo study, mas ele aparece o quê? No passado simples, studied, né? Se ele estudasse com mais frequência. E na outra oração, que é a principal, nós temos o quê? A forma would mais verbo. Observem que o verbo, ele aparece na forma do infinitivo sem o to, né? He would get, ok? Então, se ele estudasse com mais frequência, ele teria notas mais altas. No segundo exemplo, nós temos aqui: if I were you, I would travel more. Se eu fosse você, eu viajaria mais. Então, nós temos na oração com if o be aparece aqui na forma do passado, e na oração principal, would mais o verbo, que é o verbo travel, o verbo principal. O que nós temos aqui? Ó, um exemplo, nesse segundo exemplo, uma observação. No segundo exemplo, percebe-se que ao usar-se o verbo be, a conjugação dele passa de I. Lembram que para I, he, she, it, a forma do be é o was. Porém, quando temos frases condicionais, para I, he, she, it, nós teremos a forma were, ok? Só em frases condicionais, ok? Na third conditional, o third conditional é usado para situações hipotéticas passadas, isto é, um passado transformado com um resultado diferente. Observe-se a seguir a estrutura do third conditional. Vamos só revisar. No first conditional, nós tínhamos oração com if, presente simples, mais will mais verbo. No second conditional, oração com if, passado simples, mais would mais verbo. Na third, nós temos passado perfeito. O que é o passado perfeito? É o had, né, mais um verbo no participle, ok? E na oração principal, você vai ter would ou um modal, né, might, could. Mas vamos trabalhar com essa regra aqui. Would mais have mais um verbo no participle. Ok? Então, o primeiro exemplo aqui. If I
had arrived 5 minutes early, I wouldn't have missed the meeting. Se eu tivesse chegado 5 minutos mais cedo, eu não teria perdido a reunião. Então, vamos entender a estrutura da frase desse third conditional, ok? Oração com if. Eu tenho o verbo had arrived. Lembra que eu falei? Você usa passado perfeito. Ele é formado do had sempre, não vai mudar. E o verbo no participle, né? No caso arrive, had arrived. E a frase principal, eu vou ter would mais have, não muda, né? É sempre would mais have. E mais um verbo principal no participle. Ok? No segundo exemplo, nós temos a seguinte estrutura. If the teacher, If the teacher hadn't given the answer, I could have finished my late homework. Se o professor não tivesse dado as respostas, eu poderia ter terminado a minha tarefa atrasada. Então, nós temos aqui, if the teacher hadn't given. O had, né, que é o passado perfeito na oração com if, mais o verbo give no participle. E na oração principal, eu tenho um exemplo aqui com modal, né? Então, ficou could, have e o verbo no participle. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!